Santidade com Miguel de Sales Amaral. Não perca! Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o Padre José André Ferreira. Diz-nos o Papa Francisco: não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Bem-vindo ao Caminho de Emaús. Será que todos podemos ser santos? O que é isto da santidade? No programa de hoje vamos falar sobre este tema com o Padre Miguel de Sales Amaral. É também uma oportunidade para conhecer melhor este sacerdote e este homem. Padre Miguel de Sales Amaral, um sacerdote português, mas que vive em Roma porque é professor de Eclesiologia e de Ecumenismo na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. Como é que alguém, como o Padre Miguel, licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, depois se vai doutorar em Teologia pela Universidade de Navarro, em Espanha? Como é que aconteceu este salto na sua vida? Houve uma altura em que o prelado Opus Dei me falou: tenho um lugar para ti em Roma para estudar teologia mais a sério, e eu também estava a pensar talvez que pudesse ser padre algum dia. Então larguei na altura a Universidade do Porto, onde eu estava a dar aulas, era assistente, e fui para Roma. Era um bom projeto, era um projeto interessante. Eu já me interessava por temas de teologia e de filosofia, e depois a orientação eclesiológica veio-me pelos professores na própria universidade, porque tive um professor de eclesiologia que me ajudou muito a pensar desde a fé. E quando uma pessoa encontra um mestre, aquilo que nós chamamos um verdadeiro mestre, não um professor, uma pessoa que dá as aulas, cumpre o programa, nós estudamos aquilo que temos que fazer, respondemos no exame e já está, e é mais uma cadeira que passa. Não. Este era um homem que fez passar para a vida. Passar para a vida, sim, podíamos dizer isso. E já morreu. Chamava-se Raul Lancetti. Era argentino. E era um homem que, além de ter um grande amor à Igreja, nos fez a todos amar a Igreja com as aulas que nos deu de eclesiologia e ecumenismo. E foi por aí que talvez gostei do assunto, etc. Depois também havia a necessidade de trabalhar nestas áreas e, portanto, fiz a minha tese porque gostava dessa área e também porque era uma coisa que havia também interesse e necessidade para trabalhar, cobrir esse campo também a nível de ensino. E já está, portanto, eu fiz a tese então em Navarra com o professor Pedro Rodrigues, foi um segundo mestre, com ele redescobri a eclesiologia. Se já tinha descoberto a eclesiologia em Roma, redescobri a eclesiologia com ele. Para os nossos telespectadores que estão menos familiarizados com a teologia, a eclesiologia, o que é que a eclesiologia trata? Podíamos pensar que o curso de teologia é como pegar no credo que nós rezamos todos os domingos, que diz, não é? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, há uma cadeira que é Deus Uno, um só Deus. Nós queremos um só Deus Uno. Pai Todo-Poderoso. Então começamos Pai, Filho e Espírito Santo. Então temos Deus Uno e Trino. Portanto, há ali uma cadeira que trata de Deus Uno e Trino. Depois continuamos uma série, e Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que encarnou. Então há uma cadeira que trata da Cristologia, Jesus Cristo. E assim por diante, que veio para nos salvar. E, portanto, há uma cadeira sobre a salvação. E assim por diante. Então, há uma frase do credo que diz: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Pois essa frase é uma cadeira. A cadeira da eclesiologia, da qual me encarrego de dar aulas em Roma. A Igreja, dizemos que é santa e é pecadora. Como é que a Igreja, sendo santa e pecadora, pode ser um meio de santificação para as pessoas? É uma das coisas que tantas vezes nos perguntamos: como é que eu,
batizado, ou eu padre, né? Que me vejo com estas limitações, com estes erros, etc., como é que posso chegar a ser um instrumento de Cristo para os outros? E eu penso que é o próprio Cristo nos Evangelhos que nos dá a resposta, porque ele pega no barro da terra e com aquele barro ele cura, faz ver um cego. E uma pessoa diz, mas é barro, mas foi um barro pegado por Cristo. Portanto, isso responde a uma sensibilidade, a uma união com Cristo, na medida em que nós nos deixamos modelar por Cristo, podemos ser, de facto, instrumentos que veiculam a graça. Obviamente o Senhor teve uma grande misericórdia com os homens, que foi garantir para algumas ações que Ele está presente. Que Ele está presente e que não vai ser por aquela pessoa que é pecadora, etc., que a sua ação, o seu perdão, a sua graça, o seu amor, não vai chegar àquela... Portanto, e isso é uma coisa que é uma grande consolação para todos nós. Pode parecer um paradoxo, mas de quem recebe também é uma grande consolação. É um dom da misericórdia de Deus. Obviamente, não tudo na vida da Igreja é assim, mas há umas ações específicas em que o amor de Deus passa através daquela pessoa com aqueles erros, com aquelas limitações, com aqueles pecados e chega aos homens. Porquê? Porque o amor é mais forte que o pecado. A santidade é mais forte que o pecado. E isso vê-se de uma forma especial em algumas ações, que são aquelas que nós chamamos as ações sacramentais. Interrompemos aqui a conversa para o Minuto do Cat. Hoje, Paulo Paiva responde à pergunta: o capitalismo é conciliável com a dignidade humana? Primeiro é preciso definir o que entendemos por capitalismo. Para João Paulo II, se por capitalismo nós entendemos um sistema económico montado sem um contexto jurídico sólido que favoreça a liberdade humana, com um centro ético e religioso, então sim, esse capitalismo não é conciliável com a dignidade humana. Segundo o cardeal alemão Reinhard Marx, um capitalismo sem humanidade, sem solidariedade, não é um capitalismo com moral, nem é um capitalismo com futuro. A Igreja não defende um modelo económico, a Igreja não deve discutir sobre modelos económicos. Já os cristãos têm que escolher qual é que é o modelo económico que lhes parece mais correto, tendo em conta aquilo que a Igreja defende, que é esse modelo económico deve ter sempre no centro o serviço ao homem, à sua liberdade e à sua dignidade. Não perca mais à frente o Padre José André Ferreira no Meditar a Palavra de hoje. Agora voltamos à conversa com o Padre Miguel de Sales Amaral. Há só uma santidade ou há várias expressões de santidade? De facto, poderíamos dizer que há uma só santidade e há várias expressões. Nós usamos, por exemplo, a palavra saúde com um degradê de aplicações muito variadas, porque causa, porque protege a saúde, etc. O mesmo se pode dizer em relação à santidade. A santidade é Deus. Só Deus é santo. E mais ninguém. Em rigor, só Deus é santo. E mais ninguém. E o resto participamos. Quem está mais vizinho a Deus, quem está mais perto de Deus, é santo. E nós percebemos, às vezes intuímos, não é? Aquela pessoa é santa. Porquê é que nós dizemos que aquela pessoa é santa? Dizemos que aquela pessoa é santa porque vemos que tem um comportamento mais próximo de Deus, não é? Que reflete mais Deus. Ou porque tem mais caridade, tem mais amor, tem mais atenção aos outros, que é aquilo que nós vemos que ali está a transparecer o comportamento de Deus para com os homens. É consultor teólogo também da Congregação para a Causa dos Santos, certamente está em contacto com esses exemplos de santidade concreta, ou pelo menos vai estudar esses exemplos de santidades concretas. Perguntava-lhe que santidade é que atrai mais hoje os fiéis? Ou que tipo de santidade é que os fiéis hoje procuram mais? Eu acho que as pessoas estão à espera de se sentirem estimados, queridos por aquilo que são, apesar das suas limitações. E eu penso que isso é o que o Senhor também... Mas enfim, é uma mensagem que penso que a Igreja sempre deu ao longo dos séculos, mas talvez agora se note especialmente. As pessoas esperam, precisam
de ter essas manifestações do amor gratuito. Numa sociedade cada vez mais desumanizada. E, portanto, vê-se que há uma grande sede de amor. De amor que não é o sentimento, simplesmente não. As pessoas também gostam de ser exigidas para coisas elevadas que as fazem um pouco superar-se a si próprias naquilo que podem, mas ao mesmo tempo com amor. Com amor, com carinho, com compreensão. Não é? Eu penso que isso é um tema, podemos dizer que é uma sociedade de hoje que está à espera de ver o rosto do Pai. Um rosto que ama, mas que exige, que puxa, que anima, que dá coragem também, não é? E que sabe relativizar uma derrota e andar para a frente. Bem. Como surgiu o livro? Como é que o escreveu? Com que intuito? Mas, sobretudo, que nos falasse do título. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isto é muito elevado, isto é muito alto. Se eu tenho que pagar direitos de autor pelo título, tenho que pagar a São Paulo. Porque o título, como veem, é uma frase de São Paulo da Epístola aos Efésios, do capítulo 2, em que ele diz que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, se alguém não está de acordo, vá falar com o São Paulo, não fale comigo. Isto dá-nos uma comunhão com os santos. Os santos quem são? São, em primeiro lugar, obviamente, Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada, obviamente toda a Santíssima Trindade, mas depois Nossa Senhora e todos os santos. E depois todos nós, os cristãos batizados, que estamos a caminho de ser santos. O que acontece aqui é que, com concidadãos, dá-se uma nota de comunhão básica entre todos. E depois somos membros da família de Deus, porque Deus é Pai e nos chamou como filhos para a sua família, que é a Santíssima Trindade. Como nós dizemos, a Igreja é santa e pecadora. A Igreja é santa, como nós dizemos no credo, mas a nossa experiência não é só a do credo, que vivemos cada domingo e cada solenidade assim maior, ou no Natal, ou na Páscoa, enfim. É também a experiência que temos do dia-a-dia, em que temos a preguiça, vem um movimento de ira durante o trânsito, que aquele já está verde, o carro não avança, o outro, a tendência é a buzinar, etc. Tem algum impacto o pecado na Igreja? Ora bem, obviamente o pecado tem algum impacto na Igreja. Tanto é assim que nós o notamos. O mau exemplo corrompe. Mas nada disto retira uma ponta de santidade da Igreja enquanto tal. Então, afeta a Igreja, sem dúvida, não lhe muda a natureza e não nos podemos esquecer que o amor é mais forte que o pecado. Quando nós dizemos santa, o que é que estamos a querer dizer? E estamos a querer dizer que é santa apesar dos nossos erros, das nossas limitações e dos nossos pecados, dos quais Jesus Cristo também pode trazer um bem. Continuamos com o Padre João Paulo Vaz e o tema Faz o que Deus espera de ti. Depois, acompanha a meditação das leituras deste quarto domingo do Tempo Comum com o Padre José André Ferreira. Chegou a hora de dizer quem nos leva a estar aqui, quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Chegou a hora de assumir a verdade e o amor, toda a esperança, toda a paz, nossa fé no Deus que é. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Chegou a hora de gozar da beleza
crescer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganas. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganas. Faz sem medo. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz, hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si: não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Lá longe no horizonte, como a água que parece falar ao sair daquela fonte. Assim procuro o caminho certo, o melhor rumo para a minha aventura. Sempre com o coração aberto, não desisto, continuo à procura. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Como um monge no seu cantinho, vai procurando seguir o coração. Como o vento naquele moinho, mas parece uma canção. Assim preparo a minha vela e passo horas à noite ao luar. Olho para a vida, vejo que ela é tão bela e adormeço tranquilo, ouvir as ondas do mar. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Meditar a Palavra com o Padre José André Ferreira. Bem-vindos a este Meditar da Palavra, neste quarto domingo do Tempo Comum. E é interessante perceber que, desde o relato da narração da criação, no livro do Gênesis, somos convidados a perceber a eficácia da Palavra de Deus. Naquele relato tão conhecido por todos nós,
somos interpelados pela palavra que realiza aquilo que diz. Deus diz e as coisas acontecem. É a eficácia da palavra divina a ser narrada de uma forma poética. É essa mesma eficácia que Jesus detém. Desde o Evangelho de Marcos, que Jesus ensinava com autoridade. O mesmo é dizer, a sua palavra realiza-se, a sua palavra acontece. São as palavras de Deus na boca de Jesus a acontecer na história da humanidade, como somos convidados a perceber através da primeira leitura do livro do Deuteronômio. Jesus é então o novo Moisés, como nos explicam os exegetas, o profeta que Deus fez surgir no meio do seu povo. É interessante perceber que profeta é aquele que fala em nome de Deus, sem aquelas teorias mais curiosas de profeta como adivinho do futuro. Profeta, na essência da sua missão e tendo em conta a raiz etimológica da palavra, é aquele que fala em nome de Deus. Mas Jesus é um profeta especial, porque Jesus é o próprio Deus a falar, é a palavra a acontecer na história. Não é por acaso que dizemos que Jesus é a palavra eterna de Deus. Já diz o livro da Carta aos Hebreus, nos últimos tempos que são os nossos, depois de Deus ter falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, agora fala-nos em Jesus Cristo. Uma palavra que nos abala, é certo, que nos faz estremecer, que nos agita. Palavra provida de eficácia. Diante de Jesus, desta palavra eterna de Deus, ninguém fica indiferente, nem o homem com o espírito impuro, que grita, que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? É essa pergunta que a sociedade odierna também faz, quando é interpelada pela eficácia da palavra divina. Eficácia que frustra os planos pessoais e egoístas de uma humanidade tão agarrada aos desejos mundanos. Eficácia que frustra os planos de quem quer oprimir os homens, seus irmãos. Eficácia que frustra todos os planos que querem condicionar a humanidade a caminhar pelos caminhos do mal, passo a redundância e o pleonasmo. A nós, porém, se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não fechemos os nossos corações, como cantamos no Salmo deste quarto domingo do tempo comum. Deixemos que a eficácia da palavra de Deus nos desinstale, nos agite. Deixemos que a palavra de Deus haja em nós com toda a sua eficácia, com todo o seu poder. Deixemos-nos interpelar por ela. Deixemos que a palavra de Deus nos recrie. Isto é, deixemos que a palavra de Deus volte a dar-nos esse toque original que a humanidade teve desde a sua origem, quando Deus criou todas as coisas e depois de criar o homem disse que todas as coisas eram muito belas. Resplandece a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos seus. E assim chegamos ao fim deste Caminho de Emaús de hoje, com o grupo das terças e o tema Vasos de Barro. Voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana. Entretanto, já sabe, pode visitar-nos a qualquer hora em paulos.pt/rádio e na página do Caminho de Emaús no Facebook. Tenha uma ótima semana. Vir de Deus, esse poder, tudo somos atribulados e perseguidos, mas não desamparados e nunca vencidos. Nosso corpo levamos sem cessar, a morte
morte de Jesus, a sua vida manifestar. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus esse poder.